Ancestralidade Parte 6, Matriarcado e Matrigestão. Em resumo, o matriarcado não é um contraponto ao modelo de sociedade de colonização europeia vigente hoje, o patriarcado. Ele é um modelo de gestão baseado na força, na potência e na centralidade da mulher, que atua como líder em uma comunidade. Em um grupo de pessoas com a gestão matriarcal, diferente do seu inverso, não há concepção de gênero para o avanço do bem comum. O coletivo funciona e progride em torno da presença das duas partes, o homem e a mulher. É necessário, inclusive, entender que na sua construção a palavra matriarcado não representa uma cultura dominante por mulheres, assim como é para homens no patriarcado. Ele, o matriarcado, se define como uma sociedade com origem na mulher, tendo essa figura um poder maior do que a dominação. Sociedades matriarcais são pautadas pelo poder da criação, mas para falar disso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. Se você parar numa das margens do rio Omo, na Etiópia, fechar os olhos e prender a respiração, vai perceber que o barulho das águas esconde uma das histórias mais antigas da humanidade, a do seu nascimento. Foi naquela região, mais precisamente no deserto de Afar, que há cerca de 4 milhões de anos, caminhava Lucy, a nossa ancestral mais antiga de que se tem registro. Sabe-se que ela pertencia a uma espécie mais antiga, o Australopithecus afarensis, que ganhou esse nome pela região onde foi descoberta, o deserto de Afar. Depois de 200 mil anos, apareceria ali o Australopithecus africanus, e 3 milhões de anos depois, a nossa espécie atingiria o ápice da sua evolução. As falésias do Vale do Omo guardam em si registros das civilizações no seu berço inicial, de como, a partir do domínio do fogo e do consumo da carne cozida, a sociedade evoluiu até o que ela é hoje. Mas eu não poderia vir aqui falar de evolução e de origem sem mencionar o paradigma necessário para nossa construção, a Eva mitocondrial. O modelo científico de uma célula que mais se aproxima do real é o que faz analogia como o ovo, com a gema como o núcleo e a clara, contendo diversos corpos com funções diversas, seria o citoplasma. Enquanto o núcleo basicamente transporta o DNA, o citoplasma é a verdadeira fábrica que mantém em funcionamento essa pequena síntese da vida animal. Segundo a Wikipédia, o conceito do ancestral comum mais recente, MRCA, do inglês Most Recent Common Ancestor, baseia-se no fato de que nos humanos, durante a fecundação, a única parte do espermatozoide que entra no ovócito é o núcleo. Portanto, em um zigoto, que é a primeira parte do bebê antes de começar a divisão celular, a genética paterna é exclusivamente nuclear, enquanto a materna não se restringe somente ao núcleo, sendo assim também extracelular, que está contido no citoplasma, a clara, no nosso modelo do ovo. Essa teoria então parte do princípio de que seria possível traçar uma linhagem a partir das contribuições maternas, geração por geração, até essa MRCA. Seria a ancestral comum mais recente, que seria a mulher mais antiga da qual a linhagem dos seres humanos viventes descende. Pesquisadores da Universidade da Califórnia concluíram que todos os humanos eram descendentes de um grupo relativamente pequeno de mulheres que viveram na África há cerca de 200 mil anos. E adivinha onde? Na Etiópia. A esse grupo foi dado o nome de Eva mitocondrial. Eles, os cientistas, se basearam na análise do DNA retirado das mitocôndrias, que por ficarem na camada externa ao núcleo das células, o citoplasma, ou a clara do nosso modelo aproximado, difere do DNA do núcleo da célula, que é transmitido apenas pela linhagem feminina. Isso quer dizer que a mãe da mãe da mãe da mãe da sua pentavó, e por aí vai, deu a capacidade de gerar uma descendência rastreável a partir das suas mitocôndrias. E se você tiver um útero, vai levar isso como um legado hereditário. Seria impossível falar de evolução se a gente não recorresse a um dos mais importantes estudiosos do assunto. E dessa forma, eu vou evocar a teoria dos dois berços, do doutor e professor Sheikh Anta Diop. Mas para isso, eu vou usar as palavras de Fernando Santos de Jesus, então doutorando em educação pela Universidade Federal do Ceará. E elas são as seguintes. A
partir dessa concepção, Diop passa a traçar o caminho epistemológico, ou seja, baseado em conceitos, tendo como o princípio norteador das características fundamentais de dois berços da humanidade, que ele descreve como meridional melanodérmico e setentrional leucodérmico. O primeiro é referente ao berço da humanidade, baseia-se nas condições de vida encontradas no continente africano, e o segundo é atinente à população ocidental. De acordo com Diop, seria possível conjecturar em que bases comportamentais estariam suscetíveis os povos provindos de cada berço, tendo como elemento de análise a reconstrução das organizações políticas e sociais de acordo com o acesso aos recursos naturais e o clima de cada região. Diop afirma que, abre aspas, o berço meridional, confinado ao continente africano em particular, caracteriza-se pela família matriarcal, pela criação do Estado territorial, por oposição à cidade-estado ariana, pela emancipação da mulher na vida doméstica, pela xenofilia, pelo cosmopolitismo, por uma espécie de coletivismo social tendo como principal ponto a quietude, chegando até a despreocupação em relação ao futuro, por uma solidariedade material de direito para cada indivíduo que faz com que a miséria material ou moral seja desconhecida até nos nossos dias. Existem pessoas pobres, mas ninguém se sente só, ninguém está angustiado. No domínio moral, um ideal de paz, justiça, bondade e de otimismo que alimenta e elimina qualquer noção de culpa ou de pecado original nas criações religiosas ou metafísicas. Ainda segundo Diop, o berço nórdico, confinado à Grécia e Roma, caracteriza-se pela família patriarcal e pela cidade-estado. Percebe-se facilmente que, no contato com o mundo meridional, os nórdicos expandiram sua concepção estatal para se erguer a nível de um estado territorial ou de um império. O caráter particular dessas cidades-estados que estavam no exterior era de um patriotismo, bem como uma xenofobia. O individualismo, a solidão moral e material e a repugnância pela existência criaram toda a matéria da literatura moderna que, mesmo sob seus aspectos filosóficos, não representa outra coisa senão a expressão da tragédia de uma vida, cujo estilo remonta aos antepassados, constitui um apanágio desse berço. Há um ideal de guerra, de violência, de crime, de conquistas herdado da vida nômade, tendo como colorário um sentimento de culpabilidade ou de pecado original, que representam o fundamento dos sistemas religiosos ou metafísicos que são permitidos nesses sistemas. Trocando em miúdos, o berço meridional melanodérmico, ou seja, o povo africano, preocupava-se com a vida em comunidade, no bem-estar social e na divisão de bem-estar, digamos assim. Já o setentrional leucodérmico, ou berço do norte, tinha uma preocupação voraz em expandir e conquistar. Isso teria gerado o mal que a gente vai questionar durante toda essa temporada, o colonialismo. Então, a partir de agora, toda vez que você ouvir falar da teoria dos dois berços, ela é baseada nesses preceitos que eu acabei de explicar e ler aqui também. É sob essa concepção que a sociedade matrilinear e matriarcal africana, o berço do sul, prospera, tendo como base as condições climáticas favoráveis à sedentarização e à domesticação de animais. A mulher, por ser quem dita a linhagem, sempre possuindo a garantia da maternidade, passou a exercer poder decisório sobre o bem comum, pois ela era tida como foco central da cultura, diferentemente do berço setentrional, o berço do norte, que por possuir caráter nômade, enxergava a mulher como um peso, como um ser adjunto à cultura, que serviria de auxiliar às características masculinas. Nesse modelo, a mulher passa a ser um peso para a comunidade. E isso, alinhado à cultura patriarcal, mudou drasticamente o seu papel nesse modelo social, que viria a dar origem posteriormente ao continente e à cultura europeia. Segundo o pensamento afrocêntrico, que é o que comanda as minhas construções por aqui, o mundo como ele é hoje, à luz do colonialismo, é uma continuidade lógica do berço do norte, que possui as ideias expansionistas com posterior acúmulo de territórios e riquezas. O patriarcado entra nesse contexto garantindo àquele homem, desbravador e conquistador, a legitimidade, a continuidade e a transmissão de bens, o que acontece até os dias de hoje. O contraponto matrilinear da sociedade do berço sul é a impulsão da comunidade de maneira geral, onde o bem comum prevalece aos interesses individuais, e é nesse contexto que a sociedade evolui. Dessa forma, sociedades matrilineares se caracterizam em nome da coletividade e do avanço. É daí que sai aquela ideia que, se fosse posta em prática, salvaria a pele da gente em vários momentos, que diz que é preciso de uma comunidade para criar uma criança. Com certeza, se isso acontecesse, a gente não estaria falando de exaustão parental nem de abandono paterno. Vale ressaltar, por nenhuma coincidência, que os povos originários americanos, muitos deles, eram matrilineares, não é à toa. A gente não pode falar de matrilinearidade e matriarcado sem voltar a alguns grandes exemplos das rainhas africanas.
É importante dizer que eu tirei essa lista lá do site Guelé 10 e o link vai estar na descrição do episódio. E ela é a seguinte: Rainha Nefertiti. Nascida em torno de 1370 a.C., Nefertiti foi a grande esposa do real faraó Akhenaton. Ela é lembrada não só pela sua beleza lendária, mas também pelo seu papel ativo na promoção do culto do deus Atum e seu desenvolvimento na política de Kemet. Nefertiti e seu marido tentaram reformular a religião quemética, substituindo o culto tradicional por um culto monoteísta, ao do deus Atum. Embora a religião tenha voltado a seus antigos caminhos após a morte de Akhenaton, Nefertiti permanece uma figura icônica desse grande império. A Rainha Maqueda, também conhecida como Rainha de Sabá, é uma figura lendária mencionada na Bíblia em diversas tradições africanas, árabes e mouras. Ela governou o antigo reino de Sabá, que se acredita estar localizado na atual Etiópia ou no Iêmen. De acordo com a lenda, a Rainha Maqueda ouviu falar da sabedoria do rei Salomão e decidiu visitá-lo em Jerusalém, para aprender com ele. Impressionada com o que viu e aprendeu, ela teria se convertido ao judaísmo e dado à luz a um filho, Mena, que mais tarde se tornaria o rei Menelik I. A lenda da Rainha de Sabá e de sua visita ao rei Salomão continua a ser uma parte importante da cultura etíope e é celebrada anualmente na festa de Tinkat. Embora a história da Rainha Maqueda seja em grande parte lendária, ela é considerada uma figura importante na história etíope e uma defensora do comércio e da cultura na região. Além disso, a lenda da Rainha de Sabá e sua visita a Jerusalém ajudou a fortalecer os laços entre Etiópia e Israel e é vista como uma história de cooperação e tolerância entre as diferentes culturas e religiões. Rainha Amina. Governante do reino de Zazal, atual Nigéria, no século XVI, Amina é considerada uma das maiores rainhas guerreiras africanas. Ela liderou as tropas em diversas batalhas, conquistando territórios e estabelecendo alianças com outros povos. Ela era famosa por sua habilidade com a lança e por montar cavalos, e também é lembrada por seu envolvimento no comércio de escravos da região. Amina é vista como uma figura importante na história da Nigéria e seu legado continua a inspirar muitas mulheres africanas. Rainha Nzinga. Líder do Reino do Dongo, atual Angola, no século XVII, Nzinga resistiu à ocupação portuguesa em sua terra natal por 4 décadas. Ela negociou com os colonizadores e também os combateu, fazendo alianças com outros reinos africanos e lutando contra a escravização. Nzinga é lembrada por seu papel na resistência contra o colonialismo europeu em Angola e pela sua liderança forte e inteligente. Seu legado continua a inspirar as mulheres de Angola e de toda a África. Rainha Ranavalona I. Rainha de Madagascar entre 1828 e 1861. Ranavalona I foi conhecida pela sua política de isolacionismo e resistência ao colonialismo europeu. Ela proibiu o cristianismo em seu reino e reprimiu brutalmente qualquer tentativa de influência estrangeira. Embora tenha sido uma governante impopular entre muitos de seus súditos, ela é vista como uma figura importante na história de Madagascar, que lutou para proteger a cultura e a independência. Rainha Yaa Asantewaa. Líder da Confederação Assante, atual Gana, no século XX, Yaa Asantewaa liderou a rebelião contra a colonização britânica em sua terra. Ela convocou os líderes locais para lutar pela liberdade e resistência contra os colonizadores, sendo considerada uma heroína nacional. Embora tenha sido capturada e exilada, Yaa Asantewaa é lembrada como uma líder corajosa e determinada, cujo legado continua a inspirar muitos em Gana e em toda a África. Mas agora a nossa lista vai dar uma pausa e eu vou focar em uma das histórias mais potentes, a de uma matriarca africana que não podia passar sem aprofundamento aqui. E é nesse ponto que a nossa história ganha mais uma camada. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar um pouco sobre o contexto onde essa história se passa. Para isso, a gente vai voltar para o local que mais criou referências para o entendimento de mundo até os dias de hoje, o maior reino comprovadamente negro de todos os tempos, Kemet, que os gregos, usurpadores e raptores da verdadeira história do mundo, te apresentaram como Egito. Para essa incursão no tempo, a gente vai considerar que o auge da civilização quemética se passa em 2 períodos próximos. O primeiro período foi de grande prosperidade e realizações culturais que durou aproximadamente do século 26 ao século 20 a.C., conhecido como o Império Antigo. Foi nesse período que os faraós e suas rainhas estabeleceram grande autoridade e construíram grandes monumentos, como as pirâmides de Gizé, o Templo de Karnak e o Templo de Luxor. Também foi um período de grandes conquistas e expansão territorial.
Outro período de grande esplendor foi o Novo Império, que durou do século XVI até o século XI a.C. Nesse período, os faraós e suas rainhas expandiram o império para incluir partes da Síria, Palestina e do Sudão, que na antiguidade era chamada de Núbia, que a partir de agora a gente vai chamar do Reino de Cush. Eles, os faraós e suas rainhas, construíram magníficos templos e palácios, como o Templo de Abu Simbel e o Templo de Hatshepsut. Durante ambos os períodos, Kemet floresceu como uma das mais poderosas e avançadas civilizações do mundo, com uma rica cultura, literatura, arte, ciência e tecnologia. A conquista de Cush se deu de maneira gradual. Após diversas tentativas apertadas no ano de 1500 a.C., em um movimento de retomada do poder de Kemet, o faraó Thutmose I finalmente conquista a cidade-estado de Napta, tornando assim o reino de Cush como um vice-reino de Kemet. Nessa época, havia intercâmbio cultural dos núbios em Tebas. 500 anos depois, no ano de 1000 a.C., devido a problemas internos, os núbios retomam Napta, iniciando assim um império próspero e poderoso. Não mais às sombras de Kemet, o reino de Cush prosperou de maneira independente e grandiosa. Mantendo costumes e culturas queméticas, se tornou autossustentável e independente financeiramente. Acontece que nesse período Kemet estava sob domínio assírio, o que descontentava grande parte do clero e da aristocracia. Fato esse que impulsionou o rei de Cush a impor uma nova ofensiva contra a capital Tebas. Essa vitória iniciaria um novo período do império, o conhecido como a Era dos Faraós Negros. Esse período marca o império de Cush como salvador de Kemet das mãos dos assírios e um novo início próspero desse grande império. Esse intervalo vai de 750 a 660 a.C. e termina de vez com ofensivas assírias, que com poderio bélico maior derrota a dinastia Cushita e termina de vez com o império sobre Kemet. Nos séculos que se seguiriam, os assírios foram conquistados pelos persas, que foram conquistados pelos gregos e, finalmente, no ano de 31 a.C., foram conquistados pelos romanos. A essa época, Kemet já era cooptado e usurpado e chamado de Egito algumas gerações pelos gregos, depois pelos romanos. Romanos esses que viriam a protagonizar uma disputa colossal pelo seu próprio império, então dividido em duas partes, que veio a culminar na Batalha de Áxio. Foi um confronto militar decisivo travado em 2 de setembro de 31 a.C., entre as forças de Marco Antônio e Cleópatra, apoiados pelos egípcios, e as forças de Otávio, mais tarde conhecido como Augusto, apoiados pelas tropas romanas. A batalha foi travada perto da cidade de Áxio, que fica na costa ocidental da Grécia. Essa batalha foi o resultado do conflito político entre Marco Antônio e Otávio pelo controle do Império Romano após a morte do ditador Júlio César. Marco Antônio, que havia se tornado governante do Oriente Romano, alinhou-se à rainha do Egito, Cleópatra, e começou a desafiar a autoridade de Otávio. A Batalha de Áxio foi uma vitória decisiva para Otávio, que conseguiu derrotar as forças de Marco Antônio e Cleópatra, que, como resultado, voltaram para o Egito e se suicidaram pouco tempo depois. A vitória de Áxio tornou Otávio líder incontestável de Roma, que fundou o primeiro Império Romano. Acontece que em 22 a.C., uma investida cuxita desafia o Egito Romano e dá origem a uma das mais épicas incursões ao sul do Nilo, a busca por Meroé, a capital do reino de Cush, e as flechas de Amanirenas. O reino de Cush, como sempre, era grande de riqueza e de poder. Os romanos, interessados nos recursos das regiões, como de costume os reinos clientes, exigiam tributos aos cuxitas em ouro, trigo e animais. É necessário registrar a importância das rainhas meroítas, assim chamadas devido ao período meroíta, que se iniciou após a queda de Kemet na mão dos assírios, e de seu prestígio entre os súditos do reino de Cush. As rainhas eram chamadas de Kadki, Kandaki ou Candace, que significa rainha-mãe. Muitas rainhas cuxitas lideraram seus exércitos em batalhas e derrotaram diversos inimigos, entre eles os romanos sob o comando da grande rainha Amanirenas. Assim, o exército romano, sob o comando do general Gaius Petronius, marchou pelo rio Nilo rumo a Meroé, queimando Napta e outras cidades cuxitas até o seu confronto com o exército da rainha-mãe, o que lhe causou baixas consideráveis. No entanto, o que impediu mesmo os romanos foi a forte defesa da cidade de Meroé, ocasionando assim uma aliança que os romanos tiveram que fazer em 22 a.C. Foi então que na ilha de Samos, na Grécia, Amanirenas firmou um contrato de paz com o imperador César Augusto. E o historiador Walter Passos descreve esse conflito com um pouco mais de detalhes.
Amanirenas, que serviu como chefe de Estado, comandante-chefe de exército e sumo sacerdotisa de Ísis, comandou a aliança do exército cuxita-quemita à ocupação romana de Kemet e a invasão do restante da África no tempo do imperador Augusto César. Apesar do poder exercido, ela era considerada humilde e amável e detentora de um porte bem atlético. Com cerca de 50 anos de idade, empreendeu as mais violentas batalhas contra os romanos. O confronto entre romanos e cuxitas originou-se na invasão feita pelos europeus a Kemet, levando o exército cuxita a invadi-lo sob o comando de Amanirenas, filho de Aquinidá, atacando a fortaleza de Assuã, o que resultou na captura de tropas romanas que haviam incendiado as cidades e os templos. Entre alguns, o templo de Karnak. O exército cuxita derrubou a estátua do imperador Augusto, levando a cabeça para a cidade de Meroé como prêmio de guerra. Na realidade, o domínio dessa poderosa rainha ainda é um enigma para os historiadores, porque nesse período foram encontradas tropas fiéis a Amanirenas espalhadas em diversas regiões da África. Heliodoros escreveu que os exércitos cuxitas estavam em todas as regiões, e apesar de Roma ter enviado uma força de 10.000 infantes, 800 cavaleiros e milhares de auxiliares, num total de cerca de 30.000 homens, no final todos seriam derrotados pelo exército poderoso de Amanirenas. No final, o imperador romano César Augusto e o general Gaius Petronius foram obrigados a negociar a paz, recebendo mensageiros cuxitas na ilha de Samos, no Mar Egeu. Com flechas de ouro enviadas pela rainha-mãe, a seguinte mensagem foi entregue, abre aspas, trata-se esse de um presente da Candace. Se você quer guerra, as mantenha porque vai precisar delas. Se você quer paz, aceite-as como um símbolo da minha cordialidade e amizade. Augusto César aceitou o presente e terminou a guerra. Entre as concessões impostas a César Augusto foi a permissão de que os cuxitas, seguidores de Ísis, prosseguissem a sua adoração em Elefantina, cidade egípcia controlada pelos romanos, e o pagamento indenizatório pelas construções e templos em Cush, uma vez que tinham sido destruídos pelos romanos. O Império Romano nunca lutou contra os cuxitas, porque a sua intenção, na verdade, ou talvez, fosse marchar para o leste. E agora, a gente vai voltar para o matriarcado. Eu acho que a essa altura do campeonato já fica nítida a diferença entre os dois berços, o berço do norte e o berço do sul, como o professor e Dr. Sheikh Anta Diop muito bem apresentou. E eu ainda vou pegar um trecho do texto anterior que diz o seguinte: dentro do matriarcado não houve escravização e nem exploração de gênero, fato este que ocorreu com o advento do patriarcado e consequente mudança no viver africano pioneiro. A diferença essencial do governo das Candaces comparado aos governos do mundo antigo é que não havia um poder vitalício e nem hereditário. Uma Candace governava por 10 anos, outra por 20 e outras por 30. Em seguida, um ciclo recomeçava e uma alternância de poder, evitando o despotismo, possibilitando uma paz política que proporcionou grande desenvolvimento para a civilização cuxita. Havia um parlamento que detinha um verdadeiro poder composto por sacerdotisas e sacerdotes, anciãos e anciãs com função senatorial, representantes da população, sendo levado esse modelo para Kemet. Então, segundo esse ponto de vista, na verdade, a democracia é africana. Ela foi copiada pelos gregos em diversos estudos realizados por eles na Núbia e em Kemet. Fica óbvio que a civilização cuxita já havia desenvolvido o parlamentarismo milhares de anos antes dos europeus. O matriarcado não impedia, porém, que em alguns momentos homens participassem do governo como reis ou esposos das Candaces, sendo escolhido por um parlamento, podendo ser governante ou consorte da rainha, conforme as leis da matrilinearidade. O exemplo de Amanirenas mostra o poder de construção ou de destruição que uma matriarca bem munida pode oferecer contra qualquer força que se oponha. Mas agora a gente vai dar um outro salto na história para ouvir esse conceito a partir da nossa convidada. Criada aí por mulheres negras, inspiradas aí em muitas mulheres negras que já são chefes de suas famílias, já são pessoas que têm essa liderança, e que é realmente aí uma herança ancestral, porque quando a gente vai estudar um pouco mais sobre a nossa história, a história do continente africano, a gente descobre que lá muitos governos eram chefiados por mulheres, que eram as candaces, as nossas matriarcas. Então, apesar da nossa sociedade brasileira ser uma sociedade patriarcal, infelizmente, o matriarcado ele resiste aqui no Brasil também, através das mães pretas, que nem eu, através das mães
samba, através de mães de santo e alorixás, né, que são matriarcas aí em seus locais sociais. Então, eu acredito que, por mais que a nossa sociedade, como eu falei, ainda seja patriarcal, o patriarcado, ele existe e ele resiste. Por isso que a gente está aqui, a gente não deixa de falar sobre, a gente não deixa de falar sobre essa influência do continente africano, tão importante para que a gente se conheça enquanto pessoa preta e se orgulhe, né? Porque apesar da escola não ter contado para a gente que existiam sociedades matriarcais, quando a gente vai buscar, né? Quando a gente começa a estudar uma história que não nos foi contada, a gente fica impressionada com a força das mulheres negras, né? Com a força desse matriarcado e com a influência desse matriarcado das nossas práticas até hoje. As mães que chefiam as famílias. Tanto que o Bolsa Família, ele é dado para a mulher, porque as mulheres é que são as chefes dessas famílias, que muitas vezes estão ali administrando essas famílias pretas, que estão ali naquelas comunidades e que exercem o maestria matriarcado. Então, realmente, a gente não precisa ir muito longe para a gente enxergar que as mulheres negras são grandes matriarcas. Nessa data fortuita, é importante falar que o mundo nasceu no ventre de uma mulher preta chamada África e que ela não fez distinção entre homens e mulheres para a evolução da humanidade. Ficou cientificamente comprovado que se você fizer um teste de ancestralidade para procurar todas as ancestrais da sua família, você vai encontrar todas as mulheres que vieram antes de ti. E quer saber um segredo? Elas não fizeram distinção. Falar de matrilinearidade nessa construção é dizer que quem tem certeza que carregou o mundo no seu ventre não vai deixar nenhum de seus filhos desamparado. Falar de matriarcado é dizer que se essa pessoa tem um poder, ela vai governar para todas. Isso é provado que acontece. E é nesse clima de um mês importante, por uma comemoração importante, criada por pessoas que precisavam contrapor um mal criado pelo patriarcado, que a gente retorna a mais uma viagem do podcast Parenta. Eu sou Diego, sou pai de Benjamin e Aurora, esposa Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse programa, e esse é o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Parenta. O meu objetivo aqui é segurar na sua mão para que a gente caminhe junto em direção a uma parentalidade preta mais forte, mais potente, que potencialize a nós e as nossas crias. E para isso, a gente vai falar de ancestralidade, pretitude e parentalidades pretas. Esse programa faz parte do universo ainda maior, que se completa e se expande lá no perfil Parentalidade Preta no Instagram. Então, se você tiver alguma coisa daqui que queira levar para lá, é só me procurar, eu estou à disposição. E agora, a gente vai começar os trabalhos de 2023 com Luísa Mandela. Eu sou Diego, sou um homem preto de pele não retinta, tô com pouco cabelo, uma camiseta preta, atrás de mim uma parede branca com um violão e umas plantas. Eu sou uma mulher negra, cabelo crespo, curto, estou de óculos, e uma blusa verde, e no fundo uma parede, uma parte amarela e outra com papel de parede, de rosa, verde e branco. Ótimo. E quem é a Luísa Mandela? A Luísa Mandela é uma mulher desse momento, é uma mãe, professora, esposa, professora já falei, mestre em relações raciais, escritora, senadora editorial, produtora de conteúdo e uma pessoa que acredita na transformação social, além de tudo, né? Por isso que eu não paro. Maravilha. Bom, então é isso. A gente vai pro intervalo e já volta. Podcast Parenta 13, a gente está de volta e durante as próximas 12 quinzenas, o seu encontro quinzenal com afrocentricidade vai ser aqui. Bom, eu bolei esse slogan aqui só para poder falar da nossa campanha de financiamento coletivo. Na verdade, eu vim aqui avisar que esse programa se mantém no ar graças a você que escuta e a um grupo de pessoas que apoia financeiramente. Esse grupo faz com que o podcast Parentalidade Preta continue um podcast independente que chegue para você sem custos e sem intervalos. Então, depois dessa introdução quilométrica, eu vou falar o nome das pessoas que ajudam esse podcast a se manter no ar. E elas são a Malu Pizarro, a Débora Brum, o Léo Sobral, a Marina França, a Gabriela Barbosa, a Priscila Bartar, a Cleia Gomes, a Nayara Sacramento e o Robson Barbosa.
Essas pessoas apoiam financeiramente o Parentalidade Preta enquanto um universo, o Parentaverso, e fazem com que ele não onere o nosso orçamento mensal aqui de casa. Ainda tem muita coisa que eu quero acrescentar aqui no podcast, no Parentalidade Preta, mas infelizmente isso tudo custa dinheiro. E é sobre esse ponto que eu queria conversar com você. Se você acessar o apoia.se/parenta, você vai ver que eu tenho uma campanha de financiamento coletivo lá, onde essas pessoas ajudam essa manutenção e ela está dividida agora em 3 faixas. Cadastrando um apoio mensal de R$10, um cafezinho, você passa a receber quinzenalmente uma newsletter com os assuntos mais importantes e relevantes que foram discutidos no Parentalidade Preta de uma maneira geral. É um compilado com alguma coisa comentada que vai acrescentar um pouco mais nas construções que a gente vem fazendo aqui ao longo do mês. Isso inclui assuntos abordados ao longo do mês, algumas coisas que saem no podcast, outras coisas que aparecem lá no Instagram, onde a gente troca muito nos comentários. A gente pode fazer um compilado, mandar, fazer uma análise e trocar em cima disso. Lógico que a newsletter, ela não é unidirecional, é o início de uma conversa. Se tiver alguma coisa, é só me responder e a gente vai conversar. Esse apoio do cafezinho te dá direito a isso. Na segunda faixa de apoio, você chega para o nosso cantinho do café. Você puxa uma cadeira e faz parte da rodinha aqui que a gente está formando. O que acontece lá? Bom, primeiro, conteúdos exclusivos. Os podcasts já estão sendo gravados com mais perguntas, mais conteúdos, para que o pessoal que apoia financeiramente esse projeto tenha acesso a um conteúdo um pouco mais expandido. Perguntas que vão além do que a gente vai conversando aqui, mas que também não tiram o brilho do programa total. Lá no Cantinho do Café a gente vai ter convidados exclusivos, afetos aos temas que a gente está abordando durante o mês, fazendo entrevistas exclusivas para as pessoas que apoiam. E isso no valor de R$20. Você tem acesso a newsletter e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, podcasts mais longos e podcasts exclusivos também. Agora, se você dispõe de R$35 mensais para ajudar esse projeto a crescer, você vai chegar no Cantinho do Café já com a sua caneca. A partir do segundo mês de apoio, eu vou mandar para você uma caneca personalizada sem custos aqui do Parentalidade Preta. Bom, elas são colecionáveis, elas têm vários modelos e se você quiser comprar por fora, vai ter um desconto na lojinha que a gente está montando também. E é óbvio que ela vai ter um desconto progressivo para os apoiadores aqui do Parentalidade Preta. Então, fazendo parte disso tudo, você só tem a ganhar. Se mantém informado e com a caneca estilosa. O segundo recado administrativo é o seguinte: se você tem ou conhece alguma marca que gostaria de se associar ao podcast Parentalidade Preta, bota a gente em contato, me chama lá na DM do @Parentalidade Preta para trocar uma ideia com você ou com quem você venha trazer. Preferencialmente, essa marca precisa ser de uma pessoa preta ou ter algum cunho antirracista. Ou os dois, o que seria melhor. E a gente pode conversar a respeito disso. Me chama lá no @Parentalidade Preta, eu tenho alguns planos que a gente pode conversar e levar para um denominador comum, beleza? Passados esses recados gerais, que vão se repetir aí ao longo da temporada, eu queria te dar as boas-vindas por estar aqui comigo agora, por ter voltado da temporada anterior, ou para você que veio com a Luísa, muito obrigado por chegar até aqui. Espero que você goste do que a gente está desenvolvendo e se quiser voltar nos programas anteriores, fica à vontade, vai ser muito bacana. Antes de mais nada, queria te reconvidar para dar um pulo lá no apoia.se/parenta e se inteirar um pouquinho mais a respeito da campanha. Agora vamos arregaçar as mangas, porque o BG já tá mudando para essa música maravilhosa da Castel, que tá aqui comigo nessa temporada também, e a conversa com a Luísa Mandela. Bora para mais uma? Bom, então a gente volta agora, que eu queria saber, na sua opinião, o que não poderia deixar de ser dito sobre o conceito de matriarcado para o povo preto que não conhece. O que não pode deixar de ser dito é que esse conceito ele vem de uma herança do continente africano. Grandes impérios africanos, como o reino de Kush, por exemplo, do Egito, ele já era uma sociedade matriarcal. Então, essa herança é uma herança de lá, do nosso continente mãe, e que, como eu falei anteriormente, a gente não aprende isso na escola, mas quando a gente começa a entender da onde que vem hoje essa liderança de mulheres negras, brasileiras, africanas em diáspora, como muitas gostam de denominar, africanas com essa herança matriarcal, a gente entende da onde vem essa força das Yalorixás, das mães de samba, das mães da comunidade, das mães pretas, das mães solo, da onde vem da minha mãe, da minha avó, da onde vem essa força? Ela vem de lá. Isso que as pessoas precisam saber, que essa herança matriarcal vem do nosso continente africano. E é importante a gente preservar essa herança e se sentir realmente pertencente. Por mais que a gente não... Eu, por exemplo, nunca fui lá.
Mas parece que eu já fui, sabe? Sim. Eu tenho a impressão de que em algum momento da minha vida eu já tenho passado por lá. Com certeza. É muito engraçado isso, né? A gente perceber que os nossos hábitos, os nossos gestos, a nossa dança, né? A nossa gíria, ela vem do nosso continente mãe. E é importante saber a origem, né? Inclusive desse termo, né? Dessa expressão. Não e é algo que, assim, acho que é a definição mais básica de ancestralidade. É a gente saber que a gente, além de trazer isso na pele, sabe que passou por lá de alguma forma, nem que seja há algumas gerações atrás, que já vinha de lá, que já estava lá, inclusive, no DNA dos nossos ancestrais, né? Então não tem como não trazer, inclusive, essa memória genética para cá e se identificar tão fácil. E teve uma coisa que você falou que eu acho que é muito bacana a gente frisar, inclusive, quando se questionar, mas que matriarcado é esse? O que é o matriarcado? Você falou, trouxe o Bolsa Família, inclusive colocou no exemplo da educação, que o contato direto que você tem com mães que levam a família adiante, que estão ali cuidando da educação dos filhos, que estão cuidando da casa, que estão gerando essa continuidade para a família, até às vezes de maneira compulsória, né? Que não tem escolha, não vai deixar de ser mãe, não vai, porque não tem escolha. E é muito bacana a gente trazer isso também, numa perspectiva a partir da raça, que a gente sabe quais são os atravessamentos que tem para que essas mães talvez estejam passando por isso sós, mas ainda são mulheres ali, né? Então, quando a gente fala do matriarcado, pensando nessa continuidade, pensando nessa instituição, nesse paradigma, assim, cara, sempre vai ser sobre mulheres, levando adiante a comunidade, né? Sim, sempre vai ser sobre mulheres, quando a gente pensa, né? Essas associações de moradores, né, que geralmente são chefiadas por mulheres, essas famílias pretas que são chefiadas por mulheres. Eu sou coautora do chamado Mães Pretas das Maternidades de Solo de Orolidade. Ela vai na Bíblia. E lá ela fala sobre matriarcado, né? Fala sobre dores, as dores dessa maternidade solo, dessa maternidade preta solo, né? São 37 mulheres pretas. Eu falo como filha de mãe solo, mas a gente está falando ali de matriarcado, a gente está falando ali de dores que conectam, a gente está falando ali de histórias pretas que se entrelaçam, mas que esse elemento raça, ele é o que está na frente, né? Dessa maternidade, desses desafios, dessa criação maternal, né? Dessa maternância preta. Por exemplo, a minha mãe criou 3 filhos, né? Sozinha, né? Uma grande matriarca. Criou a gente sozinha e enfrentou muitos desafios por ser uma mulher negra, ativista do movimento negro e mãe solo. Então, o que ela não passou dentro dessa sociedade? Infelizmente patriarcal, mas ela sendo uma matriarca preta e sozinha, né? Então, são muitos desafios e que nos conectam enquanto pessoas pretas, né? Conectam porque ela criou 2 homens pretos e uma mulher preta que sou eu. Então, ela o medo dela, né, de perder esses filhos que a gente sabe que, infelizmente, quem está chorando na televisão, né? Todos os dias, quando a gente está ali tomando café, são as mães pretas. Exatamente. Matriarcas. Então, o medo dessa mãe de perder essas crianças para essa necropolítica, né, para essa sociedade que mata preto todo dia, que a cada 23 minutos preto morre, o medo dela era de perder a gente, principalmente os homens, né? Que estão aí nessa estatística à frente. Então, os desafios são muitos, a gente está vivo, a gente está contrariando as estatísticas, os 3 estão aí, né, criados, né? Mas não foi fácil ser uma mãe preta no Brasil. Com certeza. E também é legal, assim, importante você falar isso, né?
porque ela criou 2 homens e uma mulher. E não teve distinção de quem ela criar ou não, e não teve distinção de preocupação. Tipo, eu tô criando 2 homens e eu sei que eles são quem sofrem mais as estatísticas de vários atravessamentos que a gente, enquanto povo preto, passa. Mas não teve distinção, tipo assim, não, calma aí, eu vou tratar de maneira diferente. Eu acho que é importante a gente trazer isso nessa altura do campeonato, nesse programa principalmente, porque a gente não tá, não de maneira exclusiva, colocando, vamos criar uma mulher preta para falar do matriarcado em detrimento de criar homens pretos. O matriarcado não é sobre escolher quem você vai criar, é projetar a raça para frente, né? Então, sem fazer essa distinção de vamos priorizar isso aqui, porque de uma maneira consciente a gente sabe quais são os atravessamentos que dividindo essa questão por gênero, cada gênero passa. E a gente não tá botando na frente uma no outra, a gente tá só empurrando a comunidade adiante. À luz da falta de um pai, à luz de criar homens também, mas de maneira que faça. Eu preciso que meus filhos continuem vivos e eles cheguem à vida adulta e deem prosseguimento à nossa comunidade, ao povo, de maneira consciente, né? Então, falar que o matriarcado também é sobre isso, acho que é importante a gente pontuar nessa altura do campeonato, né? Sim, é importante a gente pontuar, e eu pontuo também que a criação da minha mãe não teve distinção realmente, e nem nos afazeres domésticos. Os 3 sabem fazer tudo. Os 3 não tinha essa de que aquela menina ela vai cozinhar para eles. A minha mãe, ela nunca fez esse tipo de separação. Eu achava isso muito interessante, porque ela criou mesmo os 3 para o mundo, né? 3 adultos funcionais. E hoje os 3 sabem cozinhar, lavar, passar. Oi? 3 pessoas funcionais, né? 3 pessoas funcionais, né? E ela era do movimento negro, então não tinha essa de que a minha filha vai ficar cozinhando com os irmãos, porque existem também essas situações, né? A gente também não pode criticar, nem julgar, nem culpar, mas elas existem. Sim. Né? Ela existe, mas a minha criação não foi assim. Ela foi de todo mundo vai fazer tudo, todo mundo vai lavar louça, todo mundo vai lavar sua roupa, e vambora, os 3 vão trabalhar, vão estudar, e eu quero manter vocês vivos, o que eu puder fazer para que vocês, né, estejam aí, eu vou fazer. E assim foi, né? No livro eu falo sobre algumas coisas que aconteceram com os meus irmãos, né, situações de violência externas, né? Minha mãe teve que servir, porque como ela era uma mãe só, as pessoas achavam que podiam se meter, né, na criação, não no bom sentido, porque existe também o bom sentido. Nós tínhamos uma vizinha, né, que ajudava a minha mãe, aquela coisa de preciso toda uma aldeia para criar uma criança. É verdade, eu acredito nisso, mas também tinham interferências negativas, né? De uma pessoa que tentou se meter e agredir o irmão, e minha mãe fez, enfim, né? Isso eu falo também no livro. E o quão é importante, né? Quão foi importante a gente ter essa criação, né? Dessa matriarca, dessa leoa, digamos assim, eu não gosto de ela é guerreira, eu não gosto de ser, ela criou a gente para que a gente se mantesse vivo, né? Mas eu não gosto de romantizar a questão de que ela foi uma guerreira, que aí parece que continue assim, mas que não, a gente não quer continuar assim, né? A gente quer que a vida seja uma vida mais tranquila para todo mundo, né? Sim. Porque a gente está cansado, então não é romantizar o termo guerreira, mas a minha mãe, quando ela tinha que guerrear, ela guerreava para a nossa criação. Então, o matriarcado é isso, né? É essa liderança, é essa força, é essa mulher preta que trabalha o dia inteiro, que chega à noite e toma lição de casa, é essa família que, ai da gente, se a gente não tivesse os nossos em dia, com as nossas pautas boas. Isso também é matriarcado, né? As pessoas, quando pensam matriarcado, pensam uma coisa muito distante, né? Pensam só lá no reino de Deus. Não, gente, matriarcado, ele é vivo, ele existe, ele está nos terreiros, né? Ele está nas escolas, ele está nas comunidades, ele está nos centros comunitários, ele está em diversos espaços, ele está no samba, né? Ele está aí em diversos espaços que estão próximos a nós. A gente realmente
às vezes não para enxergar, né? De quanto o matriarcado ele está tão próximo da gente. Verdade. Acho que você falou bastante a respeito disso. Tá em todos os lugares, é só mudar o olhar para você enxergar a influência disso no nosso dia a dia, na nossa sobrevida, inclusive. Sim, com certeza. Bom, então eu vou para a próxima pergunta. Eu queria saber se você considera correto afirmar que o mundo foi construído por mãos de mulheres pretas desde o início da civilização. Sim, foi construído por mulheres pretas, por mais que, como eu já falei, né? Na escola a gente não aprende isso, a gente aprende que a gente não teve poder nenhum, que a gente não inventou nada, que a gente não construiu nada, né? Aí a gente cresce sem ter o conhecimento da nossa própria história. E quando a gente descobre que sim, as mulheres pretas construíram essa civilização, que sim, as mulheres pretas eram chefes de Estado, que as mulheres pretas guerreavam, que sim, né, as mulheres pretas tinham um poder realmente muito grande em muitas sociedades africanas, a gente fica realmente pensando, né, como que esconderam tanto tempo essa história da gente. Sim. E se a gente crescesse sabendo dessa história, quantos problemas seriam evitados de autoestima, né, de falta de representatividade, porque a gente cresce achando que a gente não é ninguém, que a gente não tem importância nenhuma, que a gente só foi escravizado, né? Quando chega na época, né, das disciplinas que falam sobre escravidão, é que aí começa a olhar pra gente, né? Daquela maneira assim, começou aí a sessão de vocês. Mas não, as mulheres, elas realmente são grandes fundadoras daí dessa civilização, né? São as mulheres que são as senhoras do ventre do mundo, né? Elas que geraram esse mundo. Eu acredito nisso, sim, perfeitamente. Eu sou uma mulher preta, assim, eu tenho as minhas crenças, né? Quando a gente fala também das Iabás, quando a gente fala, né, quando a gente fala de Iemanjá, quando a gente fala de essas forças da natureza também, né? Que a gente também aprende, né? Depois a respeitar e a endeusar e a entender que elas fizeram parte dessa construção divina, dessa construção do mundo. Eu acredito que sim. Eu acredito que o mundo foi gerado por mulheres pretas, com certeza. Não tem como dissociar, não tem como não olhar dessa forma. Para mim, não. Para muitas pessoas, sim, né? Mas para mim, não. Não consigo dissociar, não consigo. E eu começo a fazer essa associação que se retroalimenta, né? Que se completa. É muito engraçado, que aí você vai pensar lá no matriarcado africano, lá antes de Cristo. Aí você vai fazer essa relação com as mulheres que foram sequestradas e estiveram aqui no Brasil e que participaram de grandes revoltas e que chefiaram grandes revoltas contra o período da escravidão. E aí você liga com o início do século XX, aí você vê mulheres chefiando famílias, mulheres chefiando organizando rodas de samba, mulheres organizando terreiros, né? Então eu faço essa ponte, sabe? De lá atrás com hoje, com essa herança ancestral. Então, sempre chefiadas por mulheres. Se eu parar para pensar, né, esse papel de liderança das mulheres negras, esse papel é fundamental. É ele que faz essa roda girar. Sim. É porque as pessoas, elas não fazem essa associação muitas vezes. Por quê? Porque a gente realmente, se a gente for para analisar quem nos chefia politicamente falando, né, é o homem branco, hétero, né, que está lá em Brasília, por exemplo, né? Quem nos governa são essas pessoas, guerreiros, das rodas de samba, nas comunidades, quem está chefiando. Então, essa herança ancestral, ela persiste apesar, né, da gente saber que a gente é absorvido por esse patriarcado, né? A gente, quando a gente pensa em governantes
A gente, infelizmente, não pensa em uma mulher preta governando, mas elas estão nos seus governos, elas estão chefiando famílias, elas estão chefiando outros espaços. Então, quanto é importante a gente começar a fazer essa associação e entender que, apesar dessa sociedade ela ser chefiada por homens brancos, héteros, que tem, né, e que determinam um padrão, e infelizmente a gente, quando não se conhece, não conhece a nossa história, a gente acha que se a gente não estiver fora dele, a gente não sobrevive, né? A gente é a pior pessoa do mundo. Quando a gente começa a enxergar o jongo, por exemplo, que eu também não sei, né? Sim. Essas manifestações artísticas, culturais e políticas não partidárias, mas são políticas, quando a gente começa a enxergar ali esse matriarcado, a gente se empodera. A gente começa a entender, tá, agora eu entendi. Sim. Agora eu tô entendendo, né? Que realmente o mundo ele foi gerado por uma mulher preta. Sim, sim. E é bacana que você traz que são os espaços de convivência, né? Porque a gente fala muito de governo, de Estado, de instituições, mas a gente percebe essa agência, essa ação nos espaços de convivência. E aí não tem como você refutar isso, né? Exatamente. Não tem como refutar isso. É só a gente olhar para o lado, né? Sim. É só a gente olhar, passar a enxergar quem está ali movimentando a sociedade realmente, né? Que a gente vai começar, não é realmente quem movimenta a sociedade, trabalhando, liderando, pensando também, porque sim, nós somos produtoras de conhecimento, mas que talento não, né? E não só conhecimento acadêmico, né? Conhecimento das ervas, vários tipos de conhecimento que são ancestrais e a gente absorve deles diariamente, a gente não percebe. É muito engraçado até falar essa questão do conhecimento das ervas, que é ciência, né? E a gente não se dá conta de quem nunca foi numa rezadeira, né? Quem nunca foi numa benzedeira? Quem nunca tomou um chá de uma erva X que uma mãe preta, que uma mulher preta disse que esse chá era para curar? Isso é conhecimento, isso é ciência, isso é tecnologia, que a gente absorve esse conhecimento desse patriarcado diariamente e não percebe. Quando a gente começa a fazer essas associações, é que a gente percebe que, cara, a gente está em todos os lugares, a gente está em todos os espaços. Tá tudo aqui. Né? Tá tudo aqui, né? Tá tudo bem do nosso lado. É só a gente começar a ter realmente esse olhar. Mudança de ponto de vista, né? É bem que você falou mesmo. Sim, mudança de ponto de vista. Eu vou para a próxima pergunta. Ela já se tornou óbvia a partir desse ponto, então se você quiser dar uma resposta objetiva para ela, acho que é até bom para quem está ouvindo, inclusive, que é se historicamente falando você crê que matriarcas pretas construíram a liberdade do povo preto em diáspora. Sim, com certeza. Depois de tudo que eu falei... Com certeza. Sim, com certeza sim. Maravilha. Nesse ponto da troca, eu perguntei a Luísa o que ela achava do papel da mulher preta na sociedade a partir da divisão por gêneros. E essa resposta está lá no nosso conteúdo exclusivo, que você já sabe como acessar. Vou para a próxima pergunta, que é a seguinte. Olhando para a história do Brasil, o que você acha que seria diferente se os mesmos direitos tivessem sido garantidos a todas as mulheres? Aí pensando por gênero. Eu acho que a história seria outra, né? Eu acho que o presente seria outro. Eu acho que por mais que esse matriarcado, como a gente tem falado, que ele exista e ele resista, ele é um ato de resistência. Ele não é o que está posto, vamos colocar assim. Né? Então, acredito que se a história ela tivesse, você diz, exaltado mulheres, né? Trazido a importância dessas mulheres para a história, e principalmente as mulheres pretas, né? Colocando a raça na frente, o nosso presente seria outro. A nossa mente seria outra. A nossa percepção de vida seria outra. A nossa autoestima, porque tudo perpassa pela autoestima. Por que eu gosto de falar isso? Porque o racismo ele opera na nossa autoestima. Porque
o que a gente não aprende na escola, o que nos é ocultado na escola, também é proposital, porque para que a gente não se empodere, para que a gente não se apodere dos nossos direitos e se sinta capaz, né? Aí não, eu vou ter a minha empresa, sim, eu sou uma líder, sim, eu sou capaz de chefiar, sim, porque se a gente não tem aonde se inspirar, né, como que a gente vai se sentir capaz? Se a gente vê ao longo da nossa história que foram os homens brancos que criaram, que inventaram, que fizeram acontecer, que é isso que a gente aprende, né? Então a gente não aprende que as mulheres chefiaram nada, inventaram nada e construíram nada, né? A gente cresce achando que a gente é inferior. Então a gente se sente inferiorizado. A gente cresce achando que a gente não é capaz de nada. Como seria diferente se a gente realmente tivesse acesso à verdadeira história? A sociedade seria outra, porque por mais que tenha sido uma mulher branca, né? A gente já teve uma presidenta mulher. Foi uma mulher, foi branca. Olha o que fizeram com ela. Imagine se ela fosse uma mulher negra. Eu fico pensando nisso. O festival de desrespeito que teve uma presidenta branca, a preta nem ia chegar, né? Não. Ela nem ia conseguir chegar lá para ser derrubada. Mas a branca já sofreu, assim, desrespeitos múltiplos. Por mais que ela tenha privilégio de ser uma pessoa branca. Mas como a raça vem primeiro, uma mulher branca não chegaria, uma mulher preta não chegaria lá. É sobre isso. Veio de Benedita da Silva, que tá aí há tanto tempo e a gente não viu conjecturando um monte de coisa, né? Poderia ser, no mínimo, de repente, a vice-presidente do Brasil, se a gente fosse pensar na sociedade patriarcal, e não vi cogitações nenhuma, né? Exatamente. Ela é do mesmo partido do Lula, né? Sim. Então ela poderia ser votada para ser vice, né? Ou até mesmo para se candidatar a presidente. Que não, né? Mas não cogitam, não, essa possibilidade não vem, né? Quando a gente vê na televisão ali, quem está sentado à mesa desse futuro no Brasil são homens brancos. É o reflexo da sociedade, dessa ausência dessa história, essa ausência dessa história preta. Que não é contada de forma verdadeira. O imagético, né? Exatamente. O imagético é tudo. Se a gente não se vê, a gente não se sente capaz, a gente acha que a gente não vai conseguir, porque a gente não se vê em espaços de poder, decisão. Então, como é que a gente vai achar que a gente pode chegar lá? Sim. Ao longo dessa temporada, a gente vai levantar pontos para construir uma crítica embasada ao colonialismo e ao enviesamento das questões que nos atravessam. Para isso, eu vou incluir sempre uma pergunta falando sobre qual é o papel do colonialismo nesses atravessamentos. Eu perguntei a Luísa se o colonialismo, é o principal mal que atravessa o matriarcado e a matrigestão dentro do modelo de mundo que a gente tem hoje. E para falar sobre isso, a gente vai para o Cantinho do Café, que é o local que eu criei para os apoiadores do podcast Parentalidade Preta. Lá, essa discussão vai ser mais aprofundada em posts, fóruns e umas trocas de ideias. Se você quiser participar, já sabe, é só chegar lá no apoia.se/parenta. Por aqui, a gente vai seguindo com a nossa troca. E a próxima pergunta vem aí. Se você acha que, enquanto povo preto em diáspora, é saudável haver distinção entre mulheres pretas e homens pretos. Por quê? Eu acho necessário respeitar as particularidades do ser homem preto e ser mulher preta. É isso que eu acho. Não sei se distinção é a palavra. Para mim, a palavra é respeito. Porque os homens pretos, eles passam por coisas que as mulheres não passam, pretas, e vice-versa. Apesar da raça na frente, vocês têm questões muito peculiares e que a gente precisa se entender. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa se integrar, se compreender e se respeitar enquanto povo. Então, eu não acredito na distinção, eu acredito no respeito, acredito na felicidade, acredito na parceria, acredito que não tem essa de que o homem preto ele vai oprimir a mulher preta. Eu acho que a gente precisa partir do respeito. Eu acho que existem muitos estigmas em torno do homem preto, da mulher preta, né?
que a gente acaba caindo nessa reprodução Sim. aí do racismo quando a gente reproduz, sabe? Então, quando a gente começa a se entender enquanto povo, a gente começa a entender que, cara, quanta coisa que a gente jogou em cima do homem preto, mas a gente não entendia que tinha um viés racial por trás, sabe? E a gente passa a entender que não é por aí. Eu acho que, por exemplo, eu sou casada com um homem preto, né? A gente tem um relacionamento bem duradouro, bem estável e tal. E ele é o meu companheiro. Ele é meu companheiro, ele cria a minha filha junto comigo. Nós dividimos tudo. Ele é um cara super calmo, super tranquilão, super zen. Eu também tenho esse chique quando homem preto, agressivo, paixão. Cara, e o Wagner eu sou muito mais calma do que eu, pra falar a verdade. Eu sou estressada no negócio. Então, assim, a gente entender se porque tem esse estigma, o homem preto é agressivo, o homem preto é o machistão, cara, mas quando a gente começa a realmente se tirar essa venda que existe, né, dessa parede, né, dessa questão do gênero, que às vezes ela vem como, né, vem cheia de estereótipos, quando a gente tira isso da nossa frente, a gente entende o homem preto e todas as suas particularidades, não todas, né, são muitas, né? E ele me entende como uma mulher preta, né, das minhas particularidades. Eu acho legal. Eu não estou aqui, gente, como eu falei, ditando regra, falar que todo preto tem que ter um relacionamento afro-centrado. Não é isso, não vou ditar regra para ninguém, porque cada um sabe de si, né, e sabe onde tocar lá perto, não posso julgar. Eu não acho legal, sabe, ditar regra. Não. Mas eu trago essas reflexões pra gente entender enquanto povo. É isso que eu acredito, sabe? E se cuidar. Eu acho que quando a gente também cuida da nossa saúde mental, se conhece, né? A gente começa a entender o outro. A gente só começa a se entender enquanto povo, quando a gente se conhece de verdade, sabe? Em todos os aspectos. E aí a gente começa a não fazer essa distinção de gênero. A gente vai começar a fazer essa parte de compreensão enquanto povo preto. Importante a gente pensar também nesse lado, né? Porque não é anular. Não existe homem e mulher preta, não é para ter distinção. Porque... Não distinção, mas é uma questão de consciência, talvez, eu pense dessa forma. Porque, por exemplo, a gente vai pegar para números e não adianta pegar um número para justificar outro atravessamento. A gente, como geralmente faz, existe muita morte de homem preto, mas se você for ver o maior número de violência obstétrica é com mulheres pretas. O homem preto, ele não tem como sofrer violência obstétrica diretamente. A mulher preta, ela não está figurando nesses altos índices de encarceramento em massa. Então, são atravessamentos diferentes. Se a gente não olhar também com recorte, não com recorte, eu odeio essa palavra, desculpa, com um olhar racializado e pensar, cara, a gente está sofrendo atravessamentos diferentes, nos quais a gente é protagonista. Se eu, enquanto homem, dividindo essa questão por gênero para esse entendimento, depois de entender que é a partir da raça, se eu, como homem, não vejo que minha companheira tem mais chance de sofrer violência obstétrica, de ela ter chance de sofrer uma série de outros atravessamentos. Se enquanto mulheres, a gente não percebe que é muito mais fácil o meu companheiro sair para casa e ser tratado de maneira ríspida por uma abordagem policial, de ser confundido com alguém que o imaginário social criou como bandido e ser, inclusive, ali morto sem uma justificativa. Quando a gente não pesa esses pontos e divide por homens e mulheres, a gente não vê que, no final das contas, nós estamos juntos figurando o topo de várias estatísticas que nos atravessam enquanto povo. E aí a gente vai ficar olhando, é o homem que oprime, a mulher que oprime, calma aí, nós somos oprimidos de várias formas. E se a gente não se enxergar enquanto topo de algumas estatísticas ruins, a gente vai ficar nessa, mais o homem, mais a mulher, mais os... Cara, é muito sobre isso também, né? É muito de a gente entender. Nós estamos ferrados juntos. É isso aí.
Exatamente isso, estamos ferrados juntos, né? Mas quando a gente compreende isso, eu acho que a relação, ela tende a ser uma relação de mais respeito mútuo, né? Respeito pela dor de cada um. Sim. A dor e a delícia de ser o que é. É sobre isso. E é nisso que eu acredito mesmo. E ele também, ele tem pensamento racial sobre essas questões. Assim, ele tem essas particularidades, né, que a gente tem enquanto mulher preta, e eu entendo as particularidades que ele tem enquanto homem preto, quando ele sai de carro, por exemplo, como você falou, né? Ele leva os documentos, né? A gente sabe o que vai acontecer, se vai ser parado no babite, se vai tomar um tapa, um tiro, não sei quem é. Ser um homem preto, as pessoas, infelizmente, atiram, depois elas perguntam. São muitas questões, muitas violências que nos atravessam, por isso que a gente precisa se fortalecer mesmo, cuidar. Massa. Bom, a gente vai para o intervalinho agora e já volta. Bom, é isso. Podcast Parenta, episódio 13. Voltamos. Eu queria te agradecer por estar aqui comigo até o finalzinho desse programa. Ele ainda não acabou, tem mais coisas vindo por aí. Eu só queria te lembrar de dar um pulo lá na campanha de financiamento coletivo no apoia.se/Parenta. Você sabe, agora a gente tem conteúdo exclusivo para quem apoia a gente com os valores determinados lá. Além do podcast estendido, esse mês a gente vai ter uma conversa exclusiva com a Lohane Santos, do perfil Negruras Escritas, e a gente vai falar um pouco sobre as relações de trabalho envolvendo mulheres negras. Espero te encontrar lá no Cantinho do Café. E agora, a gente volta pro restante do nosso episódio. Daqui a pouco. Bom, então a gente volta agora do nosso intervalo, e aí a gente tem a mensagem final. Eu queria saber de você qual é o conselho que você dá para pais e mães que estão criando crianças pretas. Então, o conselho que eu dou é: trabalhem a autoestima dessas crianças em casa, dizendo palavras positivas, que elas são bonitas, que elas são inteligentes, que elas são importantes, que elas têm uma história. Cobrem da escola, sim, a aplicabilidade da lei 10.639/06 e da lei 11.145/08. Não precisa ser professor para entender que a escola precisa ser representativa para essas crianças. Apresente materiais representativos que hoje nós temos. Eu vou dar um spoiler aqui, já que, né? Só um spoiler. Um spoiler daço, tá, gente? Vem aí, depois do carnaval, o guia que eu criei, vai ser gratuito, tá? Chamado Educar para a Diversidade Étnico-Racial. E aí, nesse guia, ele vai trazer dicas de materiais que podem ser comprados, dicas de afroempreendedoras que têm materiais afrocentrados para as crianças, dicas de livros, desenhos, filmes, né? O que a gente deve falar para essas crianças, como eu estou falando, sempre palavras positivas. A gente sabe que não é fácil criar crianças pretas na sociedade racista, mas a gente precisa ter a consciência de que elas precisam se desenvolver da melhor forma, se sentir fortalecidas, pertencentes à sociedade. Então, eu criei esse guia Educar para a Diversidade Étnico-Racial com esse intuito, né? E esse guia vai ser para educadores, professores, responsáveis, pais, todos que tenham interesse em trazer aí mais materiais afro-referenciados para as nossas crianças. E mais práticas também. Então, não deixar de trabalhar a autoestima, falar que o cabelo delas é bonito, é importante, né? Fazer com que essa criança, ela cresça pertencente a essa sociedade e querendo fazer o que ela quiser. A gente trabalha a autoestima desde quando elas são pequenininhas, elas vão crescer se sentindo, querendo fazer o que elas quiserem fazer. Querendo ser, não, porque elas já são, né? E querendo dominar o mundo, porque é isso que a gente quer que as nossas crianças pretas façam. A gente não quer que elas se sintam inferiores. Não, a gente quer que elas se sintam fortalecidas, bonitas, inteligentes.
são o que elas são, sabe? Minha filha, ela tem certeza que ela é inteligente, sabe? E ela é mesmo, né? Então, a escola não vai falar o contrário. Eu tô aqui para falar, não, você é inteligente sim, você sabe sim. E quanto é importante o nosso papel. Então, é criar, trazendo essa diversidade étnico-racial para elas, né? E falando sempre palavras positivas e trazendo para elas também a verdadeira história que não nos foi contada, mas a gente tem a oportunidade agora de trazer as histórias pretas positivas para as nossas crianças. Maravilha. E qual conselho que você dá para crianças pretas? Para crianças, gente, crianças, eu assim, né, eu sou suspeita, né, mas para as crianças, sejam crianças, brinquem, tentem procurar conhecer a verdadeira história de vocês, tentem se conhecer, se olhar no espelho e gostar do que estão vendo, gostar dos seus cabelos, dos seus traços, entender que vocês são bonitas, inteligentes, capazes. E é isso, saber que vocês são bonitas, são lindas, têm história, e se fortalecer. Sejam vocês e não deixem de ser crianças, não deixem de aproveitar a infância, porque ser criança é bom, brincar é bom, é fundamental. Não deixem também que ninguém diga ao contrário. Não aceitem quando disserem um dia que vocês não são bonitas, não são inteligentes. Não aceitem, porque vocês são maravilhosas e são a nossa continuidade. Com certeza, exatamente. Como eu digo, a base vem forte. Verdade. É isso. A gente vai indo pro finalzinho agora. Eu queria saber de você, né? Primeiro, se você tem alguma outra mensagem que gostaria de deixar, algo que você julga que não tenha falado, se tiver, e também falar um pouco do que você desenvolve e de como encontrar você na internet e do que a pessoa vai encontrar. Quem não te conhece, o que vai encontrar lá quando chegar? Então, meu Instagram Luísa Mandela, né? Que é a rede social do movimento. Aí, a partir de lá, vocês vão encontrar conteúdos antirracistas, vocês vão encontrar informações sobre o meu curso, Letramento Racial, que está disponível na Hotmart. Não sei se na época já estará disponível o guia Educar para a Diversidade Étnica Racial. Eu estou com muita expectativa sobre esse guia. Muitos conteúdos bons, lives, informações para quem quer aí conhecer a verdadeira história que vamos ser contada. Uhum. No meu Instagram, Luísa Mandela. E é isso, né? Informações sobre os livros também, que eu já participo como autora, sobre palestras, sobre lives, sobre participações. E no meu Instagram é um livro aberto. Eu falo de tudo um pouco lá. Bom, bastante. Mas podem chegar que é tudo nosso. Beleza, Luísa, eu queria muito agradecer por ter abrilhantado esse primeiro episódio da segunda temporada, que com certeza vai ser definitivo porque a gente vai desenvolver a partir daqui e com certeza a gente começou de uma maneira bem bacana, de certa maneira começamos do jeito que eu queria que começasse, falando aqui das minhas aspirações, né, para essa temporada. E como eu te falei, foi bem além do que a gente poderia alinhar de fazer, né? E foi muito, muito potente essa troca. Eu queria te agradecer mais uma vez. E se não tiver mais alguma coisa para você dizer, é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço a confiança. É a primeira vez que eu participo do podcast. Então, agradecer aí a Diego, né? E a parentalidade pelo convite e sigamos no que precisar. Estamos aí, pode contar, foi uma troca muito potente. Eu espero que as pessoas gostem aí da nossa troca, né? Foi feita com muito carinho aí para os ouvintes do podcast. Muito obrigada, todas e todos. Obrigado. Luísa, brigadão. Bom, então é isso. 2023 começou, a gente voltou a produzir. O primeiro Parenta do ano veio, um episódio especial aí de abertura, e eu espero que você tenha gostado. E já sabe, qualquer coisa, dúvida, sugestão, alguma coisa que você queira trocar ou falar a respeito desse episódio ou dos outros, é só me procurar lá no @parentalidade preta no Instagram. Por enquanto é isso.
Eu queria agradecer, eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora, esposa Tatiane, que ficou com as crianças para que eu pudesse produzir esse episódio. E esse é o 13º episódio do podcast Parenta. Bora para mais uma?